Olá, pessoal! Como estão todos? Espero que estejam bem. Vamos começar, então, a nossa semana 8 já, né? Olha só, como prometido, eu vou fazer um vídeo bem menor dessa vez, tá bom? Pra não cansar muito vocês também, quando vocês estiverem assistindo, e também porque na programação dessa semana eu incluí vários links de acessos no YouTube, de alguns sites, que vão nos ajudar a compreender melhor essa parte da matéria, né? Então, como eu havia falado para vocês, a gente vai aprender nessa semana sobre eta e lixo. Para quem não ouviu falar ainda sobre essas siglas, né? O que é et, o que é eta? Et e eta são reduções das palavras, né? Então, et significa estação, o E de estação, o T de tratamento e o A de água. Esse é o eta, né? Então, estação de tratamento de água é o eta. E estação de tratamento de esgoto é o et. E aí vocês vão ver que o finalzinho do livro de vocês vai falar sobre essas três questões, sobre tratar a água, tratar o esgoto e sobre o lixo. Então eu coloquei no início da nossa aula ali um quadro resumindo um pouco e colocando pontos principais do que nós vamos falar. Então, sempre lembrem, né? Sempre quando a gente coloca o quadro, dá um pause, copia no caderno o esquema, que é um norte também para vocês saberem o que vai cair nas provas, né? O que a gente tem que estudar. E a gente começa no nosso livro didático, no volume 2, na nossa página 21. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eta, que é a estação de tratamento de água. Reparando aí, né, peguem o livro, quem pode, e abram nessa página 21 para vocês acompanharem comigo. Se vocês repararem esse desenho, ele mostra um esquema de como que funciona uma estação de tratamento de água. Para quem acessou também o tour virtual, né, vocês viram lá como que é uma estação física mesmo, né, como que ela é lá dentro, como que funciona, é um lugar bem grande, porque os tanques são bem grandes, né, e como que é basicamente o funcionamento disso. Bom, uma estação de tratamento de água, aqui na região de Minas, a gente trabalha com a Copasa. Então a Copasa é o órgão que trabalha, né, para distribuir água para as nossas casas, e ele também realiza um trabalho com o esgoto. Então todo esse ciclo, para a gente aqui em Minas, é através da Copasa. Em alguns outros estados tem outros nomes, tá? Então como que é basicamente o funcionamento da ETA, da Estação de Tratamento de Água? Existe um lugar que vai captar a água dos rios mais próximos. A gente tem aqui o Rio das Velhas e o Paraupeba, que são os principais rios que vão servir a nossa comunidade com água, né? BH e as demais regiões, então Belo Horizonte, Contagem, Betim, todas essas regiões são abastecidas por esses rios. E aí, então, tem uma região, se você acompanhar aí, ó, a gente começa lá perto de um riozinho no final da página. Então, nesse desenho, a gente vai começar por aqui. Então, tá vendo? Tem um cano, né? Claro que, assim, as proporções são bem grandes, né, gente? Aqui no desenho é pequenininho. Um cano que capta essa água do rio e vai cair num primeiro lugar lá na ETA. Nesse lugar chama Bacia de Tranquilização. Então, ali vai começar o processo de purificação dessa água. Por quê? O rio, mesmo aqueles que não são muito contaminados, eles possuem alguns micro-organismos ou algum material que não é ideal para o nosso consumo. E essa água, ela vai chegar nas nossas casas, né? Na torneira, no chuveiro, nas descargas. Então, em tudo aquilo que a gente utiliza água na nossa casa, ele vem através dessa estação de tratamento de água. Então, não vou entrar em detalhes assim, como que funciona cada etapa não, porque vocês já assistiram um vídeo, vocês já viram o tour e vocês já leram essas páginas. Então, eu só tô dando uma explanada aqui pra gente poder pincelar mesmo e o vídeo não ficar tão comprido como eu prometi. Então, essa água é captada, passa por todos os processos dentro dessa estação de tratamento de água, como vocês viram lá no vídeo. Então, tá vendo? Cada tanque ele tem uma função, né? Vão ser adicionados produtos químicos nessa água. Claro, gente, produtos químicos numa quantidade que, quando chegar pra gente, né, não faça mal pra nossa saúde. São produtos para matar micro-organismos, para tirar impurezas, né, terra que vai junto. Então,
tudo que é adicionado na proporção devida, com os devidos estudos, vai limpando cada vez mais essa água e purificando ela. Então, depois de passar por todas essas etapas, ó, bacia de tranquilização, decantador, tanques floculadores, filtros, o que vai acontecer? Essa água vai ir para um reservatório grande, como se fosse uma caixa d'água muito grande, né? Claro que existe mais de um reservatório, por região e tudo. E a partir desse reservatório tem mais redes de distribuição, né? Mais canos que vão chegar nas nossas casas. Então, nós temos o privilégio de termos água canalizada. E hoje no Brasil ainda existe um número muito grande de pessoas que não têm esse abastecimento, né? Então, elas têm que ir lá na beirada do rio, pegar... Só um minutinho. Ui. Ai. Retornando, depois de um pause aí mal feito. Então, depois de todas essas etapas, né, que eu falei pra vocês, vai pra rede de distribuição, vai chegar nas nossas casas. Então eu tava falando que a gente tem esse privilégio, né, de ter essa água canalizada e, infelizmente, no Brasil ainda existem muitos lugares que não possuem. Então, a pessoa tem que ir até o rio, né, com um balde, carregar essa água, e essa água ela não tá preparada para ser ingerida. Que a principal preocupação hoje é com a ingestão desse tipo de água, né, para você beber e também para você preparar os demais alimentos. Porque o banho, lavar, né, a casa, as roupas, é claro que tem que ser uma água limpa, mas se existir algum micro-organismo ali, talvez ele não cause tanto mal, mas quando você ingere essa água sem o devido preparo, aí você está correndo um risco muito grande da sua saúde. Então, a Copasa, né, que é o órgão que a gente tem aqui, ela faz essa função. Ela capta essa água do rio, purifica o máximo possível, adiciona esses elementos químicos que vão matar os micro-organismos, para quando chegar na nossa casa, essa água está muito bem tratada e ela poder ser utilizada para o consumo. É claro que a gente passa ainda ela pelos filtros, né? Então, na sua casa deve ter um filtro de barro ou um ozon. Algumas pessoas fervem a água antes de utilizar, quando utiliza ela direto da torneira. Então a gente ainda toma mais cuidado, né? Mas mesmo assim a gente sabe que existem doenças que são transmitidas através de micro-organismos que estão presentes nos alimentos, na água. Então a gente ainda tem que, né, agradecer, porque nós temos esse privilégio de ter essa água aí tratada pela Copasa. Mas também pensar naquelas pessoas que não têm. O que a gente pode fazer, né, enquanto sociedade? Será que a gente pode auxiliar de alguma maneira? Será que a gente pode cobrar dos governantes? A gente sempre pode, né? Através dos votos, os pais que já votam, vocês, quando estiverem votando, também tem que ter essa consciência, porque os governantes, eles têm que governar para o povo todo. Então, eles têm que saber se existe algum lugar onde essa água não está chegando, eles precisam levar esse acesso, porque todas as pessoas têm direito, né, de poder usufruir de alimentos, de bebidas, de tudo aquilo que vai permitir que o seu corpo fique saudável, né? E de uma maneira digna, de uma maneira que você possa não correr riscos da sua saúde. Então, da ETA que eu coloquei ali para vocês, essas são os principais pontos. Por último, eu até coloquei ali, o que a gente pode pensar para a gente minimizar o desperdício, né? Porque quando a gente fala de água, a gente lembra lá quando a gente estava falando de hidrosfera, que eu falei para vocês que a porção de água disponível no nosso planeta para utilização, ela é a mínima, é uma porção muito pequena perto daquela quantidade de água salgada, de água congelada, de água nos lençóis freáticos. Então mesmo a gente achando que tem uma abundância de água, a gente não tem. E aí o que acontece? Um desperdício enorme. Então a gente tem que pensar aí quais ações a gente pode ter para minimizar esse desperdício, porque tem pessoas que nem têm essa água. E aí se a gente tem, a gente vai desperdiçar? Isso é incoerente, né? Então a gente tem que pensar aí como reaproveitar a água, né? Captar água de chuva. Então coloca lá um tanque de um balde, um baú grande que vocês tenham, né, para captar a água da chuva que escorre. Tem gente que tem aquelas canaletas que descem do telhado e ali captam um volume muito grande de água. Então, se você tem essa condição, tem muitas pessoas que fazem isso. Coloca lá, né, um tanque para poder, um balde grande, alguma coisa que possa captar essa água e depois você utiliza ela para lavar o chão, todo mundo sempre lava. Tem gente que água a horta.
E, por exemplo, na lavagem de roupa, né? Não desperdiça toda a água da máquina. A máquina, quando ela faz a segunda limpeza lá das roupas, que ela joga a primeira água fora e põe a segunda, quando aquela água é liberada também, ela sai tão clarinha, ela sai com o cheiro do amaciante, então dá pra utilizar ela. Eu falei isso num outro vídeo pra vocês, quando a gente tava falando de água, né? Eu faço essa utilização aqui. Nunca escove dente com a torneira aberta, né? Não demore no banho. As meninas podem lavar o cabelo no tanque, porque ajuda muito, né? Você só molha, esfrega, depois vai lá, enxágua, então não fica com a água escorrendo no chuveiro o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que isso é pouco, mas não é. São coisas importantes que, se todo mundo fizer, vai ajudar demais, né? Então, estação de tratamento de água, era isso que eu queria comentar com vocês, depois que vocês já viram todos os vídeos aí. E a gente vai ver agora a estação de tratamento de esgoto, e eu já queria falar que tem muitas coisas semelhantes. Inclusive, eles estão interconectados. Para um existir, o outro tem que existir. Por quê? Olha só, a gente começou a falar, a gente foi lá no rio, pegou a água, tratou a água toda através de uma estação de tratamento. Essa água veio para as nossas casas. E agora? Quando você lava a vasilha, quando você dá descarga, quando você acaba o seu banho, quando você lava a roupa, para onde essa água vai? Ela não evaporou, você não bebeu toda essa água, ela não ficou toda ali na roupa. Essa água, depois de utilizada, ela está sendo mandada embora, não é? Na sua casa. Então, para onde que ela vai? Para o esgoto, não é? Então, todo ralo que tem aí na sua casa, né? Tudo tá indo para o mesmo lugar, que é o esgoto da sua cidade. Mais uma vez, nós somos privilegiados aqui, nós temos uma estação de esgoto. Então, a água limpa não fica se misturando com a água suja, né? Antes delas se encontrarem, elas vão ter essas estações de tratamento aí, impedindo que toda a água que você, por exemplo, sujou ou contaminou, né, com o detergente, com água sanitária, com amaciante, em vez dessa água já ir direto lá para o rio, ela vai passar por uma limpeza, né, por uma purificação, para ela cair lá o mais limpa possível, para quando for captar essa água novamente, ela também estar limpa. E também, gente, por quê? No rio, o rio não serve só pra gente ir lá pegar água e devolver água. O rio tem um grande ecossistema nele funcionando, né? Vários animais vivem ali também e bebem dessa água. Então a gente não pode sair contaminando os rios com o nosso esgoto. Então, olha como que está conectado estação de tratamento de água com estação de tratamento de esgoto. Assim que essa água foi captada e a gente utilizou aqui na ETA, a gente vai entrar no ET. Então vira a sua página aí, nós vamos lá para a página 24 do livro didático, onde fala do tratamento de esgoto, né? A estação de tratamento. Se vocês repararem, o desenho é até muito parecido, ó, vou colocar aqui de volta. Tá vendo? Tem o rio, tem aqui cada bacia que vai ter uma utilização e tem as casas. Só que agora, em vez de ser do rio para casa, é da casa para o rio. Então, ó, antes a gente pegou o rio, limpou a água e chegamos nas casas. Utilizamos essa água nas casas, agora elas vão ir por outros canos, né? Não é o mesmo cano que chega a água que vai sair. Então, são canos diferentes que tem aí na sua casa. Onde vem da caixa d'água é um cano que chega na sua torneira. O ralo, ele é um outro cano que vai aqui, ó, para a estação de tratamento de esgoto. E aí, agora, essa água que foi poluída, né, que foi utilizada dentro da sua casa, que tá cheia de reagentes químicos ou de outras, né, de fezes, de xixi, isso agora vai parar aqui nessa estação de tratamento do esgoto, que aqui também é utilizada pela Copasa. Então, e aí, como que acontece? Muito parecido com a estação de tratamento de água, porque esse esgoto, ele continua sendo água ali, né? Só que é uma água contaminada, uma água poluída. E que tem mais dejetos, né? Mais sujeira do que aquela água que foi captada pelo rio. Mas é a mesma coisa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que purificar essa água. Então, da mesma maneira, eles vão adicionar produtos químicos, né? Reagentes que vão matar os micro-organismos que possam existir nessa água. Também vão adicionar reagentes que vão entrar em contato com aquilo que a gente já tinha adicionado na água, que eu falei para vocês, os produtos químicos da nossa casa. Então, sabão, sabonete do banho, água sanitária, detergente, amaciante, tudo que você pode ter utilizado de produto químico está contaminando essa água. Eles vão utilizar outros produtos para combater esses que a gente adicionou.
Então, por isso que envolve muito a química, né? Para eles saberem o que precisa ser adicionado, em qual quantidade. E aí, da mesma maneira, tá vendo que tem os tanques? Cada tanque é responsável por uma parte desse processo de limpeza desse esgoto. Então, ali no número 2, vocês estão vendo que tem umas gradezinhas. Essas grades é para impedir exatamente o lixo que muitas vezes as pessoas insistem em jogar no ralo, né, da cozinha, ou até na rua mesmo e vai parar nos bueiros. Então, garrafa PET, plástico. Nossa, encontram tantas coisas. Inclusive, amanhã vocês vão ver, eu coloquei um link para vocês sobre 10 coisas inusitadas que foram encontradas em esgoto. Vocês vão ver como que tem coisas, assim, assustadoras, que as pessoas jogam fora e aí acaba indo parar na nossa rede de esgoto. Então, esse tanque número 2, nessas grades, são grades para conter mesmo essa parte sólida, né? Esses materiais grandes que foram jogados no esgoto, que não deveria ser jogado e que poderia acabar indo parar nos rios. Então, com esse tratamento do esgoto, eles vão diminuindo a quantidade que chega. É claro que às vezes acaba passando uma coisa ou outra. E também tem pessoas que jogam diretamente próximo de rios, né? Ou em locais que não tem o tratamento e acaba poluindo demais os rios. Então, essa poluição que a gente vê às vezes, né, na TV, numa notícia dos rios, são poluições porque não passaram pela estação de tratamento. Ou também existem muitas indústrias, empresas que jogam o seu esgoto diretamente no rio. Olha só que sacanagem, né? Porque ao invés de ser tudo correto, enviado pela estação de tratamento, eles burlam isso. Porque dependendo da quantidade de material químico que você está jogando no seu esgoto, você tem que pagar uma multa. Porque é difícil tirar esse material químico da água. Então essas empresas grandes que utilizam muito material químico, elas têm que pagar um valor maior para jogar esse esgoto, né? Porque a empresa lá que estiver purificando essa água vai ter um custo muito maior para limpar essa água, já que essa empresa está utilizando muito produto químico. Então essa empresa tem que pagar por isso. Aí o que algumas empresas fazem? Elas burlam isso. Elas vão lá no cano, direcionam o cano para fora da estação de tratamento, porque aí essa água não vai chegar lá, eles não vão ter acesso que tem uma água muito com muitos produtos químicos chegando, a empresa não tem que pagar nada e essa água está sendo jogada diretamente nos rios. Terrível, mas isso acontece. Talvez vocês já tenham até visto algumas reportagens falando disso, né? Principalmente em cidades do interior, onde a fiscalização é menor, né? Ou também onde acontece propina, né? De pagar ali um valor para as empresas que estão fiscalizando, fingir que tá tudo ok, sendo que não tá. Então, infelizmente, acontecem muitas coisas erradas. Mas nós temos que ter nossa consciência tranquila que a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, dentro do que a gente puder, a gente tem que fazer. Se a gente perceber que isso está acontecendo, a gente tem que denunciar. E dentro da nossa casa, a gente pode fazer também, né? Evitar jogar, por exemplo, a gordura, o óleo da fritura direto na pia. O que a gente faz? A gente vai lá, coloca numa garrafa PET, por exemplo, e hoje em dia já existe muita utilização desse óleo, né? Para fazer sabão, para fazer produtos. Tem vários locais que arrecadam lá na nossa escola. Existe um lugar que a gente pode levar o óleo de cozinha e colocar lá, né? Bem na entrada tem aquele negócio grandão colorido, onde as pessoas jogam lá, podem colocar lá. Então tem como minimizar esse impacto. É assim que a estação de tratamento de esgoto faz e a gente também pode fazer a nossa parte, né? Já ajudando em casa e das maneiras que a gente encontrar. Então, sobre ET, era isso que eu queria falar para vocês. Eu coloquei ali também uma coisa importante, que é sobre diminuir o número de doenças infecciosas. Por quê, gente? Vamos pensar. Se a gente não joga esse lixo todo, ele não vai parar todo nos rios, a gente não tem contato direto com essa água poluída, a chance das bactérias que existem ali, né, de vírus que podem existir ali nessa água contaminada, chegar até a gente é bem menor, não é? Porque a gente não tem um contato direto com essa água está sendo purificada em locais específicos. Mas pensa regiões que não têm essa estação de tratamento. Esses vírus estão soltos, as bactérias estão soltas, elas contaminam o solo, elas contaminam as frutas, as verduras que são plantadas nos solos que podem estar ali próximos, né? Quando as pessoas vão ingerir essa água está toda contaminada. Então, o número de doenças em locais que não têm esse cuidado, né? Que infelizmente, por algum motivo ainda não existe, é muito grande. Nós temos esse índice bem menor.
E mesmo assim a gente tá vendo como que tá a nossa situação. Olha que ponto nós chegamos hoje, né? Temos que todos estarmos isolados em casa porque um vírus está solto por todo o mundo, atingindo as pessoas. E a gente sabe que um pouco disso é devido à falta de higiene básica, né? Que as pessoas não tiveram o cuidado de se alimentar de certos tipos de animais que podem estar contaminados. E por aí vai. E assim também é muito em relação à água, né? Algumas outras doenças, elas existem porque as pessoas não cuidam na hora de ingerir alimentos, de beber água. Então, a estação de tratamento de esgoto ela é fundamental para que a saúde da população esteja ok, né? É o que a gente chama de saneamento básico. O saneamento básico é isso. São locais onde a água tem um tratamento, onde o esgoto não está em contato com a água que é utilizada para consumo. Beleza? E para finalizar, dessa vez eu consegui, acho que nosso vídeo vai ficar ótimo. Nós vamos falar sobre o lixo. O que é lixo, gente? Foi a primeira pergunta que eu coloquei no quadro ali na parte de lixo, né? Porque às vezes o que é lixo para mim não é lixo para você, né? A gente tem um conceito de lixo que eu acho que ele pode ser um pouco mudado. O lixo hoje, né, é aquilo que a gente não aproveita e joga fora, né? Descarta. Só que existem tantas maneiras de reaproveitar o que você achou que poderia ser jogado fora. E essa é a questão principal a respeito do lixo. A gente tem que pensar que será que existe fora no nosso planeta? Vamos pensar assim, existe o fora da minha casa, não é? Por exemplo, eu jogo o lixo, amarro ele numa sacolinha, vou lá na lixeira e ponho ele. Ok, ele saiu de dentro da minha casa, mas para onde ele vai? Ele não vai desintegrar, ele não vai sumir, ele não vai virar poeira, ar. Ele vai para algum lugar, não é? Por exemplo, ele vai para os lixões. Existem tipos de lixões diferentes. Aí a gente já tá lá na nossa página 26 do livro. E aí a gente vai comentar até a página 28, pra gente finalizar a nossa unidade 3 do volume 2, né? E a nossa próxima aula da semana 9 já vai ser sobre matéria e as suas transformações. E aí a gente já vai estar quase finalizando o volume 2 do nosso livro. Olha só que bacana. Então vamos finalizar aqui sobre lixo. Como eu estava falando, não existe o fora, né? Se a gente for pensar, não existe fora. Ninguém consegue jogar o lixo para fora do planeta Terra. O lixo está sempre dentro do nosso planeta. Então, quando a gente fala assim, tem que jogar fora, para onde que a gente está jogando esse fora? Talvez é um fora só do meu convívio, mas não é fora de todos nós. Então a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que produzir o mínimo de lixo que a gente conseguir. Como, professora? Tem coisas que a gente não consegue, infelizmente, né? Por exemplo, os restos de alimentos. Você não vai aproveitar resto de alimento, né? Você vai jogar ele fora. É claro que, número 1, a gente tem que diminuir muito o resto de alimento jogado fora. É só por um acidente, né? Que se perdeu um alimento, então tem que ficar de olho nas validades. Fazer receita aí, aproveitar que tá em casa, faz receita com aquilo que tá próximo de vencer para não vencer e você ter que jogar uma coisa nova fora. Quando for colocar comida no prato, colocar só aquilo que você acha que você vai conseguir comer, né? Evitar ao máximo qualquer tipo de alimento que tenha que jogar fora. Então, esse já é um. Se acontecer de ter que jogar algum alimento fora, ok, depende. Por exemplo, resto de casca de legumes, a casca do ovo, esses alimentos, esses produtos que a gente não ingere, às vezes, a gente pode fazer dele adubo. São alimentos muito bons para adubar a terra. Então, existem... até vende isso, chama composteira, se eu não me engano. São caixas com terra, onde você vai fazendo camada desses alimentos e da terra, dos alimentos e da terra, restos de cascas, como eu falei, de vegetais, de ovos, assim, né? No resto de comida, arroz, feijão, não pode não, viu, gente? Senão fede, não. Tem todas as regrinhas. Se alguém tiver interesse, pesquisa. Composteira. É bem legal. Eu já fiquei atrás para conseguir uma aqui para minha casa e não consegui ainda, mas dá em como fazer também. E aí você aproveita e aduba a terra. E se a gente estiver falando de, por exemplo, materiais de plástico, roupa, livros, coisas que não são alimentos, por exemplo. Também existem várias maneiras de reaproveitar, não é? Hoje em dia, a gente já tem muito acesso a como produzir outros materiais com material reciclado. Então, garrafa PET, tampinha,
Inclusive lá na escola, né, teve concurso, e é o pessoal do ensino médio que fez, a professora Silvia, ela organiza isso com materiais reciclados. Foi muito legal. Se vocês quiserem, pode procurar no Instagram, ou então manda um direct para a professora Silvia e pede ela para mostrar as fotos. Tiveram 2 alunos, um é o André, a menina eu não lembro o nome, que eles desfilaram com roupas confeccionadas totalmente com material reciclável, e ficou muito legal. A aluna, que eu não lembro o nome, infelizmente, depois vou procurar, ela fez uma roupa igual do Cisne Negro, e aí era tudo com, como que chama? Raio-X, né? Aquele material do raio-X, aquele que é mais durinho, assim, e eles recortaram e fizeram, ficou maravilhoso a roupa dela, assim, fez um corpete, uma saia muito legal. E eles desfilaram e ficaram, acho que em 2º ou em 3º lugar, geral, de todo Tiradentes, utilizando reciclagem. Então, nossa, as ideias são milhares e milhares, tem como fazer muita coisa com material reciclado. E isso é uma maneira ótima de reaproveitar o lixo, né? Então, aquilo que já ia ser desperdiçado, ele ainda tem mais função. E é claro, a gente tem que produzir o menos possível, gente. Então, isso está muito ligado ao consumo também. Às vezes a gente fica comprando as coisas, depois a gente tem um tanto de coisa para jogar fora. E será que a gente precisa de comprar tanta coisa? Por exemplo, uma roupa. Por que eu tenho que ficar comprando tanta roupa? Será que é só por gosto, assim, que a sociedade quer que eu esteja com roupas diferentes? Será que essa roupa ela não dura muito tempo? Depois que ela deixar de servir por algum motivo, se ela ficou muito manchada, velha, furada, será que eu ainda posso achar alguma utilidade para ela e diminuir o consumo daquilo que eu iria comprar e usar essa roupa velha, por exemplo, para fazer alguma coisa? Então o lixo, ele é uma questão que tá aqui, ó, na nossa cabeça. A gente precisa repensar muito isso, porque não existe o fora e a gente tem que pensar, tudo que a gente compra, consome, é necessário essa quantidade? E aquilo que a gente vai descartar, já tá na hora de descartar? Ou será que a gente ainda pode dar um outro destino? Então, sobre lixo, era isso que eu queria falar pra vocês. Vocês leram aí também, né? Que existem tipos de lixões, que existe o chorume, que é aquele líquido que sai dos lixos e que contamina muito os solos. Então, agora, com todas essas informações, vocês vão poder fazer as atividades da página do livro de atividades, nas páginas que eu deixei aí no roteiro para vocês. Eu acho que é amanhã, essas atividades. E aí, se tiver ficado alguma dúvida, mais uma vez, eu estou disponível pelo Positivo On, sempre que vocês precisarem. No YouTube, eu sempre respondo os comentários também, tá? E eu queria pedir também para vocês que quando vocês assistirem o vídeo, deixem um ok para mim, aqui nos comentários do YouTube, para eu poder saber se vocês estão assistindo, se está ficando ok ou não. Porque lembrando, eu vou finalizar aqui, agora, né, as participações de vocês estão sendo pontuadas, então tá valendo ponto. E aí eu preciso de ter um pouquinho mais de retorno de vocês, porque eu coloco nos avisos, né, dos roteiros, que as atividades de livro, de caderno, eu vou vistar quando a gente voltar às aulas, beleza? Então não precisa ficar tirando foto disso, me mandando, não. Quanto a isso, ok. Só quando eu peço assim, gente, tal atividade tem que me enviar. Aí sim vocês enviam. Mas até hoje eu ainda não coloquei dessa maneira. Algumas eu deixo livre, se você quiser ou não, fotos de atividades, né? A única atividade que foi avaliada mesmo, nome por nome, foi o TE, que aí, né, alguns alunos infelizmente não realizaram e aí ficaram sem essa nota, que foi lá no Carrom. Eu vi a maioria de vocês foram muito bem, parabéns, teve uma participação muito boa, eu fiquei muito feliz. E também eu sempre acompanho as avaliações das sextas-feiras, então eu vejo lá quem fez, quanto que acertou, né? E as trilhas quando eu abro, tá bom? Então tem 2 trilhas lá que eu acho que termina o prazo amanhã, ou terminou, eu não lembro as últimas trilhas. E aí agora, finalizando esse conteúdo, eu vou abrir uma nova trilha para vocês na semana que vem. Não deixem de fazer as trilhas, é um meio também que eu vejo se vocês estão ou não realizando as atividades. Certo? Então, gente, muito obrigada por hoje. Eu espero que essa aula tenha ficado melhor para assistir, né? Tenha ficado mais reduzida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Um beijo para todos vocês. Saudades!